E aí pessoal, tudo bem? Após a gente ver os produtos notáveis, encerrando essa parte, nós vamos partir para a fatoração. Fatoração é uma maneira de escrever de um modo mais simples, pessoal, uma soma ou uma expressão. Só que para mim poder fazer uma fatoração, alguns componentes dessa soma têm que se repetir. Olha só, essa figura geométrica nossa é formada por 3 polígonos, não é isso? Um retângulo amarelo de área AX, lembra como é que fazia a área do retângulo? Base vezes a altura. Um outro retângulo de área AY, tá? E o outro retângulo de área AZ. E se eu pensar nessa figura aqui como sendo uma única figura, seria um retângulo de lado x mais y mais z e altura A. Então a área seria o quê? A vezes a soma que eu tenho do lado aqui, ó, x mais y mais z, tá bom? Então, pessoal, eu posso chegar na conclusão da seguinte maneira, ó. Se eu juntar o polígono amarelo, polígono azul e o polígono vermelho, então tem que ser AX mais AY mais AZ, ele tem que ser igual à área da figura toda, que foi dado por quanto que a gente viu? A que multiplica x mais y mais z. Você percebe que aqui, ó, apareceu o A se repetiu em cada um dos termos que você tinha. Então eu digo que esse A é um fator comum. E como ele é um fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Colocar em evidência, pessoal, é um caso de fatoração. E a evidência ela é legal porque ela faz o contrário do chuveirinho. Então, a fatoração em evidência é fazer o contrário do chuveirinho, é voltar. É como se você estivesse pegando esse A que está aqui, ó, colocando ele para fora. Beleza? Então, o A é chamado de fator comum. Então, fatorar um polinômio significa escrever na forma de produto de 2 ou mais polinômios. Ou seja, escrever de uma forma muito mais simples. Então, aqui, pessoal, um exemplo de fator comum em evidência é o seguinte. Você tem um hexágono e ele pede para você determinar o perímetro desse hexágono. O perímetro é a soma da medida dos lados, não é isso? Então ele foi lá, A mais A mais B mais A mais A mais B. Lembra que você só pode somar as coisas que são iguais. Então ficou 4A mais 2B. Olhando aqui, ó, parece que eu não tenho nenhum número que se repete, nenhum número que é um fator comum. Mas na verdade eu tenho, pessoal. Vou escrever isso aqui de uma maneira diferente, ó. Esse 4 que apareceu aqui não pode ser 2 vezes 2A mais 2B. Então agora você tem um fator comum, ó, quando você escreveu o 4 daquela maneira. Quem que é o fator comum? Quem está se repetindo? É o 2 que se repete agora. Então eu posso colocar ele em evidência. Como é que fica colocando em evidência? Ó? Você simplesmente vai copiar ele para fora, ó, e vai colocar um parênteses, tá bom? O que sobrou aqui, ó, nesse termo? 2 vezes 2A. O 2 não foi posto para fora, então sobrou esse 2 que estava na frente e sobrou o A. Aqui agora no termo 2B, o 2 foi para fora. Sobrou quem? Sobrou só o B. Então essa forma fatorada 2 que multiplica 2A mais B é a forma colocada em evidência da expressão do perímetro do seu hexágono, tá? Então, quando os termos de um polinômio têm um fator comum, é sempre possível colocar ele em evidência. Agora, você treina em fazendo um chuveirinho, você vai ver que você vai chegar nessa expressãozinha do perímetro, tá? Vamos trocar aqui de caneta para escrever, ó. Vou pegar um verde. Olha aqui, ó. Quem é o fator comum que se repete? É o y. Então, como que eu faço? Ó? Aqui tem duas maneiras, pessoal. O y está sempre do lado esquerdo. Então eu posso escrever ele, deixar ele do lado esquerdo, tá? Então eu faço assim. Tiro o y daqui. O que sobra? Sobra só o A. Mais. Tira o y, sobrou o B. E coloco ele aqui do lado esquerdo. Tá bom? Ou eu posso colocar o y em evidência e já escrever A mais B. Tá bom? As duas maneiras estão corretas, tá?
Olha essa expressão aqui, ó. Parece que não tem fator comum. Tem, na verdade, qual é o número que está se repetindo aqui, pessoal? É o x. Como assim, ó? Quer ver? Vou começar daqui, ó. X ao quadrado é x vezes x, não é isso? X ao cubo é o que? É x vezes x vezes x. Então, você tem um fator comum aqui que se repete. Quem que é o fator comum que se repete? Ó? X. E além do mais, tem um outro fator comum que se repete. Quer ver? O 10, 2 vezes 5. 5. E o 25, 5 vezes 5. Pá. Então, além do x, você tem um fator comum que é 5. Então, como que eu vou colocar isso aí em evidência? Quer ver? Ó? Então, vamos pegar um amarelo aqui para mostrar. Então, eu já sei que o fator comum que aparece lá é o 5 e é o x. Então, eu já coloco ele para fora, já abro parênteses. Então, como que está escrito aqui? Ó? Vamos escrever de um jeito melhorzinho. Aqui, ó. Vamos escrever o 10x ao cubo como sendo 2 vezes 5 vezes x ao quadrado, concorda? Então, se eu tirei o 5, sobrou quem? Sobrou o 2. E se eu tirei o x, sobrou x ao quadrado. Mais, tirei o 5 daqui, pessoal, não sobrou nada. Sobrou só quem? Sobrou só esse x, porque esse x eu mandei ele para fora. E daqui, ó, eu vou tirar quem? Vou tirar o 5 e vou tirar o x, ou seja, sobrou só esse cara aqui, ó. Tá? Então, fatorar, colocar em evidência, pessoal, é uma certa malícia, uma certa manha, tá bom? Você tem que tentar procurar enxergar os números e as letrinhas que aparecem como sendo multiplicações de fatores iguais, tá? Isso é treino. Mais uma. E esse é bem legal. Já dá para perceber que o fator comum é o x, y. Só que tem um outro fator comum também. Quem que é? Ó? O 20, 2 vezes 10, tá bom? E aqui eu já vou escrever assim, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, vezes x, y. Concorda? Na hora que você multiplicar aqui, fica x à terceira, y à terceira. O 10 que aparece aqui, pessoal, 2 vezes 5. E o x ao quadrado, y ao quadrado, pode ser visto da seguinte maneira. Tá bom? Então, quem que é o fator comum que aparece em todo mundo? Além do x e y. Peraí. Vamos trocar de caneta aqui, ó. E vamos apagar aqui. Para mudar a cor. Então, um fator comum é o xy. E o outro fator comum que aparece é o 2, ó. Então, como que eu vou escrever esse polinômio de uma forma fatorada? Ó? Como sendo 2, que é o fator comum, x, y. Abre o parênteses, tá bom? Aqui você põe o sinal de multiplicação, mas não precisa pôr, porque a gente já sabe que é uma multiplicação. O que sobrou aqui? Sobrou 10, x ao quadrado, y ao quadrado, não é isso? Mais. Aqui sobrou quem? Sobrou 5, x, y. Aqui, pessoal, você tirou todo mundo. Então não sobrou nada, sobrou 0. Na verdade, quando você tirar todo mundo, você vai colocar 1 no lugar. Por que 1? Porque na hora que eu fizer o contrário, eu vier aqui e fizer o meu chuveirinho, esse 2xy tem que multiplicar com 1 para ele aparecer. Se ele multiplicar por 0, vai dar 0. Bom? Olha um probleminha aqui agora para a gente resolver. Ó. O que esse probleminha pede para a gente? Escreva na forma fatorada o perímetro da figura abaixo, sabendo que os segmentos de mesma cor têm medidas iguais. Perímetro é a soma dos lados, não é isso? Então eu vou fazer de uma maneira bem mais simples aqui, pessoal. Quer ver? Ó? Deixa eu achar a caneta aqui. Ó. Eu vou contar quantas lilás eu tenho. Eu tenho 4 lilás, então vai ser 4 vezes a medida do lilás, x mais 3. Mais, quantos verdinhos eu tenho? 2, 4, 6, 8.
quanto que é a medida do verdinho? Y mais 1. Fazendo distributiva, pessoal, fazendo chuveirinho, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3 são 12. Aqui é a mesma coisa agora no chuveiro. 8 vezes y dá 8y e 8 vezes 1 dá 8. Ah, não tem fator comum aí. Tem sim. O que se repete aqui, pessoal? Todo mundo que está aparecendo aqui, ó, é um fator de 4, é um múltiplo de 4, não é? Então eu vou colocar o 4 em evidência. Quem que vai sobrar aqui se eu tirei o 4? Vai sobrar o x. Agora eu pergunto para você. O 12 é 4 vezes 3, não é isso? Então sobrou quem aqui? Sobrou o 3, porque o 4 eu tirei. O 8 é 4 vezes 2, não é isso? Então aqui vai sobrar o quê? 2y, porque o 4 eu tirei ele. A mesma coisa o 8 lá, é 4 vezes 2, então vai sobrar 2. Então, como é que você pode enxergar isso aqui? Ó? Você pode enxergar ele como sendo essa forma fatorada dele. E digo mais, se você quiser melhorar, ó, aqui dentro você podia colocar o 2 em evidência, tá? Mas não ficaria muito legal não fazer isso. Essa aqui já é a resposta, tá bom? Agora complete o quadro, o número e a forma fatorada. Pessoal, para descobrir esse número que ele está falando aqui, ó, é só fazer a continha. É só fazer 3 vezes 5, que dá 15, vezes 40, que ele falou lá. 600. Então, o número que vem aqui é o 600. Tá bom? Agora o número é 123. Você quer saber qual que é a forma fatorada dele? O que a gente tem que fazer? A fatoração do 123. Fatorar é dividir por números primos. Tá bom? Bom, 123 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Como é que eu testava? Quem se recorda? É só somar os algarismos. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 vão dar 9. Então, 9 está na tabuada do 3, esse número dá para dividir por 3. Aí vai dar 41, tá? 41 é um número primo, então só vai dar para dividir por ele mesmo. Aí dá 1. Quando dá 1 aqui, quer dizer que acabou, você põe um tracinho. Então, como que você escreve o 123? Como 3 vezes... 3 vezes 41. Então, você vem aqui e completa o quadro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Hora de fazer os exercícios do livro. Valeu!